Bom, galera, primeiramente boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos bater aqui uma resenha, ao invés de falar somente do Clube do Remo, né? Mais uma vez eu peço desculpa a vocês, eu falei que por questão de trabalho, pelo menos aí nas próximas 2 semanas eu vou fazer no máximo aí 2, 3 vídeos por semana. Depois voltaremos no nosso fluxo normal, tá? Antes de começarmos, eu peço para que você se inscreva no canal, bem aqui do lado, não paga nada, você ajuda o nosso canal a crescer. Não esquece de deixar teu like. Não esquece de hypar e deixar teus comentários também, eu quero saber um pouco da tua opinião. Queria também aqui dar um recado do nosso patrocinador. Para você, torcedor do Clube do Remo, que quer assistir todos os jogos da Série B, os jogos do Leão Azul, Série A, Série C, que está na reta final aí, os campeonatos europeus, é só chamar o nosso amigo no WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo, Marcos William, DDD 91 99805 2068, beleza? Aqui do lado está fixado também. Bom, galera, infelizmente, o futebol ele é muito sujo, né? Muito, muito sujo. Todo mundo já sabe disso. O Remo, você já sabe aí, está na 12ª colocação. Ridículo, vexatório. Porque nós tivemos tudo na mão para fazer diferente. E a gente não cansa de falar que o Remo nunca teve uma oportunidade nos últimos 30 anos aí, desde 94, né, 31 anos, com uma oportunidade tão clara de subir uma primeira divisão como teve esse ano. Mas por incompetência, por irresponsabilidade, por networking, né, e vamos falar um pouco sobre isso depois, por omissão, por frouxura, o nosso cenário hoje ele inverteu. Ah, Diego, mas faltam 10 jogos. Cara, você acha que com esse futebolzinho medíocre que o Remo está jogando aí, o Remo vai subir para a Série A ainda? Bom, tudo pode acontecer. Mas, vamos começar a falar aqui de uma forma de cada assunto para que possa ficar bem claro, né? Primeiro vamos falar sobre network, sobre os contatos, não é, que existem na nossa vida, mas falando de futebol. Para quem não sabe, eu moro aqui em São Paulo já há 15 anos, sou torcedor fanático do Clube do Remo, sou paraense. E há mais ou menos uns 2 anos atrás, eu trocando ideia com uma galera aqui em São Paulo, né? Uma pessoa que trabalha com futebol aqui, estava batendo uma resenha e ele fez um comentário que quando se disputa a Copa São Paulo, que todos os anos tem aqui em São Paulo, com clubes até 23 anos, eu acho, até 20 anos, não sei, acho que até 20 anos, que tem empresários que vão nos interiores aí, um exemplo de cada estado, um exemplo somente no interior do Amazonas, no interior do Amapá, de Roraima, Rondônia, todo o Brasil, tá? Pará. E aí pega aquele time lá do interior, que se classifica, que não tem muito recurso. Os empresários de grana vão lá com o presidente daquele determinado clube, oferece ali 50 mil. 50 mil é muita grana para quem não tem nada. E faz a seguinte proposta: olha, meu nome é fulano de tal, eu sou empresário, estou oferecendo aqui 50 mil, vocês estão classificados aqui para a Copa São Paulo, de futebol júnior, e cara, eu quero ir lá, quero colocar os meus jogadores, os meus atletas como empresário lá do eixo Rio-São Paulo, eu quero aí o time de camisa, quero o nome de vocês, ou seja, vocês fazem a inscrição, em vez de vocês jogarem, quem joga são os meus times, mas eu represento o escudo de vocês, o nome do clube de vocês. Networking, né? Assim como, pô Diego, beleza, olha, acontece muito, por exemplo, tem clube grande aqui em São Paulo, clube grande, que eu não vou falar nome por questão de, enfim, problemas, que por um jogador hoje fazer um teste, né, um empresário paga aí 10 mil reais por um teste de um garoto aí de 15, 16 anos para jogar no clube. Não é? E assim sucessivamente, da mesma forma que acontece, olha, pô, o jogador ali da base está encostado ali, por exemplo, de um clube menor, de menor expressão, e eu pego esse clube e levo ali para a primeira divisão, para a Série C, para a Série B, pego uma ponta por fora, de qualquer forma, aquele cara, por mais que ele não jogue lá, pelo menos ali, pô, não, ele está no elenco ali do time X da Série A, do time X da Série B, e o passe valoriza, e todos ganham. Então, futebol network, cara, eu te falo isso porque é inadmissível ver jogadores que o Remo contratou, por exemplo, Cauã,
Um exemplo, filho do Iranildo, que veio da 4ª divisão. Esse Kaique Brito, que mais uma vez jogou no jogo passado ali, sendo que tem um Tassano que nem estreou. E aí eu pergunto, por que contratar? Kaique Brito, que na última partida que fez como titular, entregou ali gols contra o Avaí. Eu acho que entregou, sei lá, esqueci o outro time aí que deu aquelas entregadas ali. E eu pergunto, será que isso não foi suficiente para teoricamente entender que o jogador não tem condições? Mas por que jogou? E a gente volta a falar aí sobre a última escalação do Clube do Remo. Pedro Castro. E rola por aí que o limitadíssimo, fraquíssimo, por sinal que o Remo tem que demitir. Porque eu entendo mais do que esse cara de futebol. Vocês entendem mais do que esse cara de futebol. Qualquer técnico de qualquer clube da série, da 1ª divisão do Campeonato Paraense é melhor do que esse cara aí. Flávio Garcia. É um treinador que ou estava mal intencionado com o Clube do Remo, ou quis inventar, ou quis aparecer, escalando Pedro Castro aí, que parece que tem amizade com Pedro Castro, e como se quisesse colocar o jogador para jogar para o Guto Ferreira, que estava lá fora, entender que o Pedro Castro seria um titular. Enfim, ferrou com o Remo, acabou com todas as possibilidades, ou quase todas, 95% das possibilidades do Remo de classificação. Uma escalação medíocre, uma escalação totalmente sem nexo, parece que foi de mau gosto. Escalando aí no segundo tempo um Janderson que para mim não tem a mínima condição e que já não jogava há 2 meses, assim como o Pedro Castro. Enfim, tragédia atrás de tragédia, né? Eu falo isso para vocês porque nós temos exemplos aí na Série A, na Série B, de um Criciúma que estava numa vice-lanterna e acima de tudo, acima de um bom nome como técnico, dando que é o Eduardo Batista, tem seriedade no trabalho e começa de repente por uma diretoria. Olha o Nicolas lá, olha o Borazzi, olha o goleiro do Castanhar, do Águia, desculpa, esqueci o nome dele, me fugiu agora da memória. Lá, trabalha sério. Desde a raiz, que é o presidente, até a ponta, que são ali a comissão técnica com jogadores, com toda a equipe ali de preparação. Hoje o Criciúma é líder. O Criciúma, ele veio na arrancada, né? Mas logo atrás dele tem o Atlético Paranaense, que é um clube que tem muita grana, mas que vem de 6 jogos sem perder. Vamos falar do Remo agora. Parece que passa pela minha cabeça mais ou menos assim. Eu posso afirmar para vocês que o jogo contra o Volta Redonda, o pior ataque da competição que fez 2 gols no Remo, é um jogo que foi o pior do Remo, não só na Série B, mas eu acho que de todo o ano. Os jogadores, além de frouxos e sem vontade, nitidamente entregues. E aí passa pela minha cabeça, eu joguei bola e conheço muita gente, mais ou menos assim, os caras estavam fazendo o corpo mole para o português sair, o Marcos Braz segurou, segurou 2, segurou a terceira, e quando mandou embora, a vaca tinha ido pro brejo, e os caras parecem que pensam assim, agora não adianta mais. Então assim, o Guto Ferreira vai ter um trabalho muito difícil de recuperação com esses caras aí, é um elenco que tem qualidade, mas que algumas peças não tem condições, é preferível que bote o cara que realmente quer jogar, do que colocar jogadores, entendeu? Que além de não terem condições físicas, muito menos técnica e vontade. Eu fico pensando como é. Eu falei para vocês que esse Freitas é ruim, assim como esse Janderson, assim como esse Nathan Santos. Esse Nathan Pescador, eu falei para vocês aqui que esse que se machucou agora, é um Red 2.0. É um jogador que pode ter uma qualidade técnica, mas ele não marca ninguém, ele olha literalmente. Um refúgio para o clube do Remo, porque se fosse bom estava lá no Grêmio ou em outro clube, né? Então, a gente tem que realmente analisar quem quer nesse momento e não escalar somente pelo nome. Por que eu falo isso para vocês também? Porque é difícil, mas não é impossível. O Remo precisa ganhar 8 partidas de 10, desculpa.
E eu te digo, se esse time do Remo hoje jogar esse futebol, ele talvez, se tivesse na Série C, ele não classificava nem para o quadrangular final. Eu estava vendo ali a classificação, o jogo, né? O segundo jogo da Série D, entre Santa Cruz e América de Natal, como foi corrido, pegado. Eu acho que o Remo pegava porrada para qualquer um dos dois. De tão fraco e medíocre que o time do Remo está jogando. Enfim, culpa da diretoria, culpa do Tonhão, omissão, soberba do Marcos Braz, só fez merda, contratação pífia, queria entender qual, já falamos aqui, a troco de quê? A troco de quê ele trouxe? A troco de nada? A troco somente do salário dele que ele ganha no Remo? Porque ele não tá de graça. A troco de quê ele ia trazer esses caras aí que não tem condições de vestir uma camisa, nem de time de terceira divisão? A troco de quê? Eu pergunto pra vocês. Então, não dá pra entender. O Remo virou uma bagunça. Agora a gente vai ter que lutar para fazer 46, 47 pontos aí, já que está muito embolado ali da quinta colocação ou da sexta colocação até a 17ª, 16ª colocação. O Remo tem jogos dificílimos em casa, como Chapecoense, que também está caído na tabela, mas tem um time muito superior ao Remo, jogando futebol. Vai ter o Atlético Paranaense, que está aí a 6 partidas sem perder. Tem o Goiás. Então tem jogos difíceis aí. A gente não pode falar nunca no futebol, porque tudo pode acontecer. A realidade é que essa contratação do Guto já era para ter sido feita há muito tempo. E não adianta vocês virem querer secar o cara, que o cara tem currículo, o cara tem conhecimento aqui de campeonato, tá? O cara realmente tem conhecimento de treinamento, de esquema tático. Já jogou contra o Remo esse ano, conhece os jogadores do Remo. A cagada toda foi simplesmente manter o português. Quem é o maior culpado disso? É o Marcos Braz? Não. O culpado é o Tonhão, que fica sempre calado. Vê se o Marcos Braz apareceu aí ultimamente para dar entrevista, como ele vinha todo posudo, peito de pombo ali. Só sabe falar tudo que ele ganhou no futebol. Ah, porque eu fui vice do Flamengo, porque eu ganhei isso, porque eu ganhei disso. Meu irmão, tu não tem história no Remo. E se não tem história no Remo, não construiu nada, e depois começou a fazer merda, era pra logo barrar ele. Porque a palavra final quem dá é o presidente, a não ser que o presidente tenha rabo preso. Com ele ou com qualquer outra pessoa. É o meu pensamento, não estou acusando ninguém. E outra coisa, se o campeonato começasse 2, 3 meses atrás, desde que o Antônio Oliveira chegou no Remo, o Remo certeza absoluta que estaria na zona de rebaixamento. Porque parece que o Remo jogou 10 partidas aí e ganhou 10 pontos só. Era um empate por jogo. Então, uma situação difícil, delicada. Infelizmente, foram deixar para mudar quando o negócio já tinha estraçalhado de vez. Tenho pena do Rangel, eu tenho pena do Klaus, tenho pena do Reinaldo, que são caras que se doam dentro de campo, que dão carrinho, não é? Eu tenho pena até mesmo do Caio Vinícius, que mesmo sendo um cara fraquíssimo para sair jogando, mas é um cara que corre sozinho para marcar e dar carrinho. Não é? É um cara que de repente poderia ter uma função diferente. Cara, eu não consigo entender como, minha opinião, tá? Que nesse jogo aí, o Nathan Camargo, cara, que é um moleque bom de bola, porém não é primeiro volante, ou de repente até mesmo o ruinzão ali do Luan Martins, não ganhou a vaga desse Pedro Castro, não dá para entender. É cara não profissional, no caso do Flávio Garcia, que tá dentro do clube do Remo, e que simplesmente, esse cara aí já era para ter sido demitido há muito tempo, porque já viu o que o Paysandu fez. O Paysandu pegou o treinador da Tuna. De novo, gente, qualquer treinador da primeira divisão do Campeonato Paraense tem mais visão e mais conhecimento do que esse burro desse Flávio Garcia. É por isso que ele sempre vai ser interino. E eu não estou menosprezando aqui os interinos, porque o interino ele é o primeiro degrau só. E quando o cara tem conhecimento e quando ele se destaca, ele automaticamente vai subir do degrau. Esse aí que vocês têm aí dentro, pode esquecer. Burro, teimoso, não profissional, entendeu? E que simplesmente estraçalhou, mais uma vez, como eu falei anteriormente, com as possibilidades aí quase que 100% de uma eventual classificação do Remo para a Série A. Bom, é isso aí que eu tenho para falar com vocês. Queria ouvir muito a opinião de vocês. A gente volta
amanhã, de repente domingo, trazendo mais informações. Não vou ficar falando aqui sobre muitas informações do Clube do Remo, porque vai jogar na próxima semana, o campeonato está rolando aí, e a gente tem que esperar ganhar do CRB, sim. Agora, com essa brochura aí, vai ficar difícil. Até o próximo vídeo, galera. Valeu, tchau.